Glória a Deus. Acende um pouquinho só a metade das luzes, por favor. A gente tem às vezes tem pessoas que não entendem assim, né? Mas a gente tem uma prática de colocar a palavra no óleo. E um dia a gente até fez um negócio no Instagram aqui, né? Que o Mateus perguntou o que é botar a palavra no óleo. E a gente participa de uma integração ali com as pessoas que estão chegando novas na igreja. E a gente já ouviu tanta coisa ali. A gente acha que é uma panela cheia de azeite, vocês largam ali o negócio e tal. Mas não, a gente simplesmente se reúne ali embaixo e cada um coloca uma palavra. E a gente espera, sobe para cá e espera o Espírito Santo guiar. Qual palavra daquelas que estavam ali vai ser ministrada. E aí, muitas vezes Deus usa o louvor aqui, porque a gente não sabe o que eles vão cantar, o que vão ministrar aqui. E hoje tinha duas palavras. Uma sobre temor, sabedoria e santidade e intimidade. E eu tenho uma palavra sobre edificar sobre a rocha. E aí a gente chega aqui, daí o Lucas começa e canta, e daqui a pouco ele começa assim, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. E aí vai indo, e a gente vai entendendo o que Deus quer falar e quer fazer. Amém? Tem muita gente nos visitando nessa noite. Eu quero que vocês levantem a mão. Vocês estão nos visitando, né? Então, né? Como é que é o teu nome? Júnior. Ingrid. E a Márcia. Glória a Deus. A gente já pode abraçar, gente. Se alguém quiser vir aqui dar um abracinho neles, por favor. Quem mais nos visita? Levanta aí, meu. Não é a primeira, mas já que tu levantou a mão, levanta o corpo também. Como é que é teu nome? Yosef. Legal, seja bem-vindo. Quem mais nos visita? O Robson. São da casa, né? Mas estão nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês. Lá no cantão, aonde? Vocês estão visitando, né? Vocês estão. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. O Samuel está nos visitando também com a namorada. Filho da casa. O Miguel está nos visitando. Bem vestido, Miguel, hoje. Marco Aurélio nos visita essa noite. Nosso pai, uma salva de palmas. Nosso pai espiritual. E também, não mais importante do que todos, mas o Lucas, o Joe, a Thaís e a Luísa. E eu até estava... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava sentado ali, lembrando de uma história. O Lucas é esse menino lindo que estava aqui ministrando com a guitarra. Fica em pé, Thaís. Fica junto com ela, Lucas. Para eles conhecerem a tua esposa. Lucas e a Thaís. São filhos da casa. A gente emprestou eles um tempo ali para a Brother Church. E agora eles estão lá na Inglaterra. Eu lembrei de uma história. Deixa eu contar para vocês antes de entrar na palavra. Houve um tempo que o líder dos adolescentes aqui foi o Marco Aurélio. Junto com a Solange. Pai, o Lucas era terrível. O Lucas era terrível, cara. Ele era terrível. E fizeram um retiro de adolescentes. Lá no Hebron, no Cristãos em Ação lá. E a Solange era líder, eu era namorado da Solange na época, fui no retiro junto. Aí fizeram uma reunião lá no meio do retiro lá e tal. E a pauta da reunião era o Lucas, ele nem sabe disso, você está vendo hoje. E o Marco Aurélio uma hora bate a cabeça e diz assim, não aguento mais. Não aguento mais. O que eu faço? Não tem mais jeito. Mas eles estavam ali conversando assim, né? E para vocês terem uma ideia, assim, existe uma responsabilidade quando a gente lidera pessoas e cuida de vidas, né? E vocês estão rindo, mas o Lucas era terrível mesmo. A gente ia jogar bola e ele ficava fora da quadra, botando apelido em todo mundo e falando para todo mundo.
Antes de terminar o jogo, o Elton tinha que ir embora com ele, às vezes porque a gente queria matar ele. Mas eu lembro que naquele dia a gente começou a orar. E o Marco Aurélio uma hora olhou para mim e disse, cara, não tem nada a ver com isso, eu só estou aqui com a Solana inicial, é com vocês. Ele disse, cara, mas o que eu faço? E eu lembro que eu disse assim, cara, tem que começar a orar para Deus gerar vida na vida do Lucas. E eu lembro que a gente teve um culto depois daquilo de noite. Eu nem sei se tu lembra disso, mas foi um moverzão assim. E o Lucas nunca tinha feito aquilo. Ele dobrou o joelho assim na frente e se jogou assim. E hoje a gente vê vida na vida do Lucas, casado. Lá está a menina dele. Se escondeu nas cadeiras agora, não vai dar para ver. Servindo a Deus, graças a Deus. Que bom de ter aqui. Amém? Vamos à palavra? Glória a Deus. Vocês têm Bíblia? Smartphone? iPhone? Vocês têm, né? Vocês têm, eu sei que vocês têm. Ó, tá aqui ela, a Luísa, está nos visitando essa noite. Dá uma banadinha para a galera aí. Não. Abanou. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da palavra e de algo que Deus tem falado no meu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo edifique sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Amém? Então presta atenção aqui. Não vai ser mais do que 30 minutos, 30 no máximo. Mas vão ser 30 minutos que o Espírito Santo quer falar comigo e falar contigo. Amém? Tem um texto na palavra que está lá em Mateus 7, versículo 24. Acho até que o Léo pregou sobre isso aqui ontem, né? Os dois fundamentos. Que a palavra de Deus diz assim, ó. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o sermão da montanha. Não precisa abrir lá. É o sermão da montanha. São textos onde Jesus começa a dar instruções para o seu povo a respeito de como seriam as coisas e a respeito de como era para proceder no reino de Deus. E quando chega no final desse texto, ele diz assim, ó, Mateus 7, versículo 24, diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e veio a tempestade, e se levantaram contra ela, e essa casa não foi abalada. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus 16, que fala a respeito da vida de um homem, e a respeito daquilo que Deus quer edificar sobre a nossa vida. E às vezes, queridos, quando a gente lê esse texto, e diz assim, ó, vieram os ventos, vieram as tempestades, e se lançaram contra aquela casa e ela não foi abalada. Às vezes a gente pensa que as coisas que acontecem na vida, aquelas coisas que a gente não espera, que é um revés, que vem contra nós, a gente pensa que essas coisas não nos afetam, ou talvez não deveriam nos afetar, pelo fato de que nós temos que estar firmes na rocha. Só que ninguém aqui é super-homem. E se tiver alguém aqui que já leu Mateus 5, 6 e 7 e disser para mim assim, ó, não, eu já li, e todas aquelas coisas que estão escritas ali, eu pratico e sou perfeito em todas elas. Se tem alguém aqui assim, tu é uma exceção. Porque nós somos humanos. Nós temos sentimentos. Nós passamos por adversidades. Mas não se trata de ter uma postura firme em algum lugar, mas se trata de olhar para um lugar que vai nos manter firme, mesmo quando abala. Mesmo quando dá vontade de parar, de desistir, de não ir mais, de largar a mão, nós precisamos entender que existe um lugar
para onde a gente pode olhar e esse lugar vai nos manter firme, ainda que abale. E lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, 13. Capítulo 16, versículo 13. É uma passagem que é conhecida de alguns e quem não conhece vai conhecer hoje. Jesus se reuniu com os discípulos e a palavra diz assim, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, e eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. A Bíblia tem uma outra tradução que diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E no versículo 17 aqui diz assim, que grande privilégio você teve, Simão, filho de Jonas. E tem uma tradução mais tradicional que diz assim, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Jesus encontra um dia com os discípulos dele e começa a ter um papo com eles. Diz uma coisa: o que a galera aí na rua anda dizendo? Quem a galera aí na rua diz que eu sou? Estão dizendo aí que é um revolucionário. Tu veio aí para mudar as coisas, fazer uma bagunça no meio da religião. Deve ter saído um monte de coisa ali. E dentre essas coisas, alguns disseram: talvez é João Batista, Jeremias. Começaram a falar de algumas pessoas que eram referências para eles. Daqui a pouco Pedro olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para ele: isso não foi a tua carne, não foi a tua sabedoria humana, não foi a tua capacidade que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E Jesus olha para Pedro e diz assim, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre a tua vida eu edificarei a minha igreja. Para quem não sabe, termina Mateus, vem Marcos, passa Lucas, João, começa o livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre alguém que passou por dificuldades na vida. Eu nem sei se eu poderia dizer isso, mas eu vou dizer: alguém que se desviou, Pedro se desviou. E lá em João 21 ele se reconciliou com Jesus. Alguém que foi embora, alguém que passou por muitas coisas adversas na vida, mas que chega uma hora que essa palavra que Jesus fala a respeito dele: tu és Pedro, e sobre a tua vida eu vou edificar a minha igreja. Chega uma hora que começa a acontecer isso. Jesus morre e ressuscita, e tem uma promessa que o Espírito Santo vai descer, e isso acontece lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce e começa a conduzir eles, começa a conduzir os discípulos. E tem uma passagem, e eu quero falar um pouquinho sobre ela para vocês verem no que se tornou a vida desse homem que se deixou ser edificado pelo Espírito. Que rumo tomou a vida desse homem que decidiu abrir mão
da vida dele, daquilo que ele era, para viver o que Deus tinha para a vida dele. E ser realmente conduzido pelo Espírito, levado pelo Espírito a fazer não aquilo que ele queria, mas a fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque ele quer edificar sobre a tua vida, porque ele tem um propósito com a tua vida, e não são as tempestades, não são as adversidades, não é aquilo que as pessoas dizem, não são as lutas, não é o desemprego, não é a... O que eu vou dizer? Não são as circunstâncias dessa vida que vão definir o propósito de Deus para a tua vida. E Pedro, depois Jesus diz isso para ele, Jesus começa a dizer assim, olha gente, eu vou morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que subir em Jerusalém, os caras vão me matar e tal. E Pedro chama Jesus no canto e diz assim, Senhor, que isso, cara? Eu acho que tu bebeu um cálice a mais de vinho. Que isso? Como assim morrer? E Jesus olha para ele e diz assim, eu não tenho parte contigo, arreda de mim. Num momento é alguém sobre quem Deus ia edificar a sua igreja, e num próximo momento é alguém que é repreendido. E isso para mim fica bem claro, duas coisas. Alguém que recebe uma revelação que não é da carne, que não é do sangue, que não é da capacidade humana, e que responde conforme essa revelação, e num próximo momento alguém que acha que sabe alguma coisa. E às vezes nós andamos dessa forma. Nós recebemos algumas coisas que vêm do céu. E deixa eu te dizer, Deus já deu muitas coisas para muitas pessoas aqui, que talvez estão paradas, que talvez estão andando, que talvez tu nem percebe que Deus te deu, que talvez isso nem tem lugar na tua vida hoje, tu nem tem tempo, tu anda tão ocupado com tantas coisas, que nem tem tempo. Mas o fato é que às vezes nós recebemos algumas coisas de Deus, e a gente diz assim, tá bem, Senhor, é isso que tu quer fazer? Deixa para mim agora, deixa que eu vou dar um jeito, deixa que eu vou atrás, deixa que eu vou... Mas não, querido, o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que quer te levar pelo processo, é o mesmo Deus que quer te ensinar na caminhada como proceder, é o mesmo Deus que quer mudar o teu... porque Ele precisa mudar o teu caráter, porque Ele precisa mudar o teu coração. E Ele é o mesmo Deus que quer te levar nesse processo. Um pouco depois disso, acontece o que Jesus diz, ele sobe, é entregue e tal. Jesus disse para Pedro que ele ia negar, Pedro nega ele 3 vezes, Jesus morre, ressuscita. E quando acontece do Espírito Santo descer, Pedro se torna um líder na igreja de Atos. Um líder. E eu quero falar de uma situação da vida de Pedro, para vocês verem a maneira como Deus mudou a vida desse homem e como esse homem se deixou ser guiado pelo Espírito. Eu não vou ler com vocês, porque o texto é grande. Mas lá em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro está numa casa, num lugar. E daqui a pouco ele tem uma visão de um lençol descendo com animais. E aí é dito para ele, come, Pedro. E ele diz assim, não posso comer. Jamais. Desce 2 vezes, desce 3 vezes. E come, Pedro. Não, eu não posso comer. E aí o Senhor fala com Pedro assim, Pedro, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Na verdade, isso é só foi uma figura de algo que Deus queria fazer com a vida de Pedro. Um pouco depois disso, bate homens na porta da casa onde Pedro estava, que foram enviados por um oficial de Cesareia,
chamado Cornélio. E esse homem teve uma visão. E nessa visão, Deus mandou que fosse homens na casa onde Pedro estava, que procurassem por um homem chamado Simão Pedro. E Deus, quando faz, Deus ele não deixa dúvidas, ele dá nome, ele direciona, ele não te deixa pensando assim, vou por aqui ou vou por ali, ando por aqui ou ando por ali, faço assim ou faço assado. Não, ele te conduz. Claro, tu não espera entrar num bar e que o Espírito Santo diga para ti assim, não, compra Pepsi, não compra Coca-Cola. Não, né? Por favor, né? Mas as coisas que são importantes para a nossa vida, nas coisas que comprometem, em coisas onde a gente tem que ter uma responsabilidade e assumir, essas coisas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Porque quando Deus te chama e quando Deus te tira de uma vida, de um lugar onde tu anda debaixo do teu controle, é porque Ele quer controlar a tua vida. Porque Ele tem um propósito e um plano com a tua vida. Mas isso precisa ser na íntegra. Esses homens chegam na casa onde Pedro está e Pedro desce com eles e vai à casa de Cornélio. Quando ele chega lá, ele diz assim, na verdade eu nem podia entrar na tua casa. Porque nós judeus, nós não podemos entrar na casa de um gentil. Eu não sou a pessoa mais indicada. O pastor Leandro ali conhece muito mais a Bíblia do que eu. Mas isso era algo que eles não podiam fazer, o judeu. E Pedro entra. Tem uma frase que ele diz assim, eu não posso discriminar pessoas a quem o próprio Deus não discrimina. Lembra quando Jesus fala para ele, tu és Pedro, e sobre ti eu vou edificar. Isso é o Espírito Santo edificando sobre a vida de Pedro. Mudando algo que ele tinha firme dentro dele e fazendo ele obedecer a uma direção. A palavra diz que Pedro, ele fala a respeito de Jesus, expõe, as pessoas naquele lugar se arrependem, são batizadas com o Espírito Santo, são batizadas em águas, e Pedro volta. Quando as coisas são conduzidas pelo Espírito Santo, elas sempre vão ter um fim proveitoso. Quando ele volta para Jerusalém, lá em Jerusalém está a turma, o presbitério da igreja, a liderança da igreja, né? Imagina, Pedro desceu lá, foi na casa de Cornélio. Cara, o que foi fazer lá? Aí chega lá, está a liderança assim, reunida, assim. Aí tu imagina, né? Eu dou uma contextualizada assim, tu entra assim, está todo mundo sentado assim. Leandro, pastor Alberto, pastor Álvaro, Glavan batendo com a mãozinha do ladinho assim e tal. Cara, onde é que tu andava? Como é que tu entrou na casa? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. As coisas, quando são conduzidas pelo Espírito Santo, vou falar de novo, tem um fim proveitoso. Porque aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, elas precisavam indagar Pedro. Elas precisavam perguntar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo queria edificar sobre a vida delas também. Às vezes eu olho para algumas pessoas que Deus realmente entrega algumas coisas, mas que acham que vão andar de forma separada, solito. É eu e o patrão velho. Mas Deus me falou, e finca o pé, e bate. E deixa eu dizer, Deus até falou. Deus até falou. Mas não entendem que o que Deus entrega não é para uso próprio, mas é para edificar. Pedro começa a expor ali. Olha, eu estava numa casa com um homem, desceu o lençol uma vez, desceu 2 vezes,
Foi descendo, e eu não queria comer, daqui a pouco alguém falou comigo, o Senhor falou comigo, olha Pedro, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. E ele explica, olha, eu desci lá, e eles aceitaram, e eles se converteram, e eles foram batizados, e aconteceu. Sabe o que o texto diz? Lá em Atos, eu até vou ler isso. Até vou ler esse versículo. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 18. Versículo 15. Pedro falando, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então eu me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Pedro falando, quem sou eu? O que são as minhas posições? O que são as minhas ideias de evangelho para me opor a Deus? O que são os meus pensamentos, as minhas doutrinas para me opor? E aí olha a resposta que ele ganha daqueles homens. E isso é o Espírito Santo. O Lucas Uribe, que não está aqui hoje, ele foi lá na Restinga, foram lá no culto ajudar os meninos lá. E de vez em quando acontece algo assim que né? O Uribe diz assim, pai, é Deus puro. Foi Deus puro. E aqui é o Espírito Santo puro trabalhando. Porque olha o que eles respondem. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Não seria justo eu falar de alguém aqui, então eu preciso falar de mim. Quando eu digo que a gente recebe algumas coisas de Deus e às vezes a gente sai andando e acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, muitas vezes eu já agi dessa forma. Todos precisam fazer como eu faço. Todos precisam operar como eu opero. Que ignorância. Que falta de sabedoria. Talvez de humildade. De entendimento. Mas com certeza uma falta de ser alguém guiado pelo Espírito Santo. Porque quando todas essas coisas acontecem com Pedro, e é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Esse dia eu estava conversando com algumas pessoas e eu estava dizendo assim, a gente tem uma tendência assim, tá? Vou pegar o pessoal do louvor aqui, os do louvor. É legal pegar eles. Tu imagina que todos eles têm uma semana, tá? E aí tu pensa assim, eles passam a semana inteira ouvindo louvor, pelo menos eu espero. E aí chegam aqui no ensaio e cada um vem com um louvor. Cara, Deus falou comigo essa semana. Tu nem sabe. Cara, eu estava assim, passando por isso, por aquilo e tal, e daqui a pouco eu botei um louvor lá, e o Deus falou comigo, o Espírito Santo desceu ali, e eu vou atravessar e do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. E o cara vem cheio daquilo ali. Daqui a pouco o outro diz assim, comigo também a semana foi pegado, meu. Mas só que o seguinte, eu andava de um jeito assim, de uma maneira, e daqui a pouco eu fui ali, fui ouvir, Deus me animou. Aí tu pega 2 guitarras, um baixo, violão e a bateria. Quantos deu? 2, 3, 4, 5. Cada um vem com um louvor. E diz assim, não, e aí os 5 vêm com a mesma ideia.
Cara, nós temos que tocar esse louvor hoje no culto, porque a galera vai precisar cantar do outro lado o hino da vitória. Quem sabe a gente põe todo mundo sentado aqui e faz um negócio profético e todo mundo vai descer para lá e lá vão cantar o hino da vitória. Cara, a nossa cabeça vai longe. A gente vai longe. Como que se resolve isso? O que vai ser o ponto? O que a gente vai achar para ordenar essas coisas? E esse dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo assim, Heron, tem coisas que acontecem na tua vida quando tu está me buscando que é só para ali. Que é eu que quero edificar sobre a tua vida. Então pare de querer sair daí desse lugar e gritar aos quatro ventos, querendo que as coisas aconteçam com todo mundo. E eu falei, é verdade. E às vezes eu vejo assim, quando a gente lidera, é líder, a gente ouve muitas coisas. Por que a gente não faz assim? E eu não tenho uma resposta para dar do porquê não faz assim. Mas eu tenho um convite para fazer. Vamos orar. E vamos ver se o Espírito Santo vai nos conduzir dessa forma. Porque se for dessa forma, e para mim não tem problema quem vem falar. Porque se for dessa forma, com certeza ele vai edificar sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que vão receber isso. E foi isso que aconteceu com Pedro. Existia uma promessa sobre a vida dele. Existe uma promessa sobre a tua vida. Sobre a vida de dois. Teve dois amém. Existe uma promessa, querido, sobre a tua vida. Existe algo que Deus quer edificar. E deixa eu te dizer uma coisa. Se tu encontrar alguém ali na rua, se tu for falar com alguém que tu sabe que essa pessoa não se converteu ao Evangelho, não anda nos caminhos de Deus, o que tu vai falar para ela a respeito de Deus? Tu vai dizer que Deus é bom, tu vai dizer que Deus isso, que Deus aquilo, mas por que quando chega na hora da gente ser guiado por um Deus que é bom e obedecer a esse Deus que é bom, a gente não se entrega? Por que às vezes a gente acha que aquilo que está dentro da nossa cabeça, que é minúscula diante do Deus que a gente serve, é o que Deus quer fazer, e não consulta a Deus, e não é guiado pelo Espírito? E talvez esse é um dos motivos. Esse dia eu estava vendo uma pesquisa sobre isso. A igreja evangélica no Brasil é a igreja que mais se dividiu. Então tem igrejas que são antigas. E nessa reportagem, sim, os caras estão colocando. Existe uma igreja antiga, tradicional, que é Deus e Amor. Aí do lado dela, num lugar, existe uma que é Deus é Amor e Poder também. Esse é o nome da igreja. Porque não basta Deus só ser amor. Aí, se nós estamos querendo consumir algo, tu vai querer ficar só com o amor ou tu vai querer o poder também? E essas coisas são coisas que foram reveladas pela carne, pela astúcia, pela maneira como os homens às vezes querem levar a vida e querem manipular o Evangelho. Tem mais 4 minutos. Falei que era 30, né? Alguém olhou a hora quando eu falei que era 30? Não? Alguém olhou. Mas eu queria pedir para o Furi vir aqui do louvor.
E eu queria deixar algumas perguntas que o Espírito Santo fez para mim. E essas perguntas ele mandou eu fazer para vocês. Quem tem edificado a tua vida? O que você tem edificado com a tua vida? Quais são as promessas que Deus te deu e tu tem dado tempo para essas promessas se cumprirem? O que tem alimentado aquilo que Deus quer fazer com a tua vida e da tua vida? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse dia teve um menino que chegou para mim e disse assim, agora todo mundo me chama de pastor, né? É estranho, mas eu estou me acostumando. Pastor, deixa eu dizer, eu queria mudar de igreja. Aí eu falei, olha, que legal. É que assim, eu queria ir para um lugar onde eu tenho espaço para crescer. Eu falei, olha, que legal. Então tu quer uma igreja que tenha um plano espiritual de crescimento. Ele ficou me olhando. Eu disse assim, cara, eu não sei para qual igreja tu vai ir, mas eu sei que essa aqui talvez não é o teu lugar. Porque aqui não tem lugar para ninguém crescer. Aqui só tem lugar para gente que quer se diminuir e deixar o propósito de Deus se cumprir nas suas vidas. E citei o texto de João 3 para ele. A Bíblia diz que existe um homem chamado João Batista e Jesus deu testemunho dele, que não houve nenhum maior do que ele antes e não haveria nenhum maior do que ele depois. E esse homem chegou num ponto da vida dele que ele disse assim, convém que eu diminua para que ele cresça. E esse é o convite que eu quero deixar para ti nessa noite. Pedro era um pescador e talvez, eu até estava compartilhando esse dia com alguns irmãos assim, e talvez quando Jesus olha para Pedro e diz assim para ele, e tu és Pedro, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja, talvez os discípulos tenham olhado e tenham dito assim, sobre Pedro? Mas olha, porque ali junto com ele tinha dois que já tinham pedido para sentar, um à direita e um à esquerda. E às vezes Deus nos entrega coisas que nem quem está do nosso lado acredita que Deus vai fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, ele não se negou a edificar a vida daqueles que andavam com ele. E ele precisou abrir mão de quem ele era, para que Cristo fosse formado na vida dele e para que através da vida dele pessoas fossem alcançadas. E esse é o convite. Talvez lá na empresa onde tu trabalha, lá tem um plano de carreira. Lá tem um posto que tem um salário mais alto. Paulo chega uma hora da vida dele que ele diz assim, para mim, o morrer é lucro. Mas se é para continuar vivendo, para mim o viver precisa ser Cristo. E o viver, esse viver que significa Cristo, é um viver que vai nos diminuindo, queridos, todos os dias. É por isso que Jesus falou que nós precisamos ser levados como ovelhas mudas todos os dias. Porque todos os dias existe algo na nossa vida que precisa diminuir e Cristo precisa ser gerado em nós. Cristo precisa ser gerado em nós. Cristo precisa ser gerado em nós. Cristo precisa ser gerado em ti. A vida de Cristo precisa ser gerada na tua vida. A vida de Cristo precisa se materializar em ti. E Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Deixa eu te dizer, há um mês atrás, a gente estava num culto aqui, eu fui consagrado ao Ministério da Palavra. Sabe quando que Deus falou comigo a respeito disso? 1997.
num culto na Carlos Barbosa, número 80. Esse aqui eu falei que era matriz, eu disse, não, matriz não. Carlos Barbosa, número 80. Era mais ou menos em maio, assim, por aí. 22 mais 13, 25 anos. 25 anos atrás, Deus falou para mim algo que há um mês atrás. Mas aqui foi a consagração. Só que lá, quando Deus me falou, eu comecei a entender. Na verdade, eu vivi muito tempo sem entender, mais de 10 anos, vivendo para mim. E eu sempre vou dizer isso. Até que um dia o Leandro me encontrou assim, e disse assim, meu, o que tu anda fazendo sábado de noite? E eu vivia a minha vida. Cara, vem pra cá, vamos trabalhar, vamos fazer. E eu vim, eu comecei, vamos fazer, vamos lá. E eu comecei a andar, e a fazer, e a vir, e começou a vir. Daqui a pouco o Lucas já tinha 14, 15 anos, precisava se converter, precisava receber o Espírito Santo. Tinha mais meia dúzia de amigos dentro da minha casa. E Deus, eles acham que Deus fez uma obra na vida deles, mas Deus fez uma obra na minha vida. E começou a falar comigo, foi para isso que eu te criei, para tu acreditar em pessoas, andar com pessoas, entregar a tua vida em prol de pessoas. Mas às vezes eu também tive que nem o Marco Aurélio. Cara, eu não aguento mais. Porque nós somos humanos. Mas quando a gente abre a boca e entrega aquilo que é humano, a gente abre um espaço para Deus nos entregar aquilo que é espiritual. Aquilo que vai nos fazer caminhar mais uma milha, mais um tempo, mais um espaço. E vai nos fazer entender que a força não está em nós. E talvez para alguns esse culto vai ser só mais um culto. Talvez para alguns essa noite vai ser só mais uma noite. Talvez daqui um mês, quando tu sentar com teus amigos, vai lembrar que nesse sábado tu saiu do culto e foi comer no Habib's. Mas talvez para outros esse dia vai ser o dia onde o Espírito Santo vai começar a edificar sobre a tua vida e tu vai começar a entender que é Ele que precisa edificar. E eu não vou passar daquilo que Deus me deu, mas eu vou te convidar para ficar em pé. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele sonda o nosso coração. Provérbios diz assim, entrega ao Senhor as preparações do teu coração e Ele vai apontar os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, querido. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Talvez alguns tenham passado o tempo dessa palavra conversando, mas eu sei que tem pessoas aqui com quem o Espírito Santo falou nessa noite. E eu quero dizer que sim, é hoje que tu precisa entregar a condução da tua vida para o Espírito Santo. Eu preciso te dizer que sim, é hoje que o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um plano, que Ele quer edificar sobre a tua vida. E a decisão é tua. Por isso a gente vai estar ministrando louvor aqui. Deixa eu dizer assim, se tu quiser sair do teu lugar, quiser que alguém venha aqui orar contigo, pedir para Deus fortalecer a tua vida, te ajudar, tu pode fazer isso sim. Mas se tu quiser ir no teu lugar, falar com Deus, essa palavra tem mexido muito